Responda comigo. Responda comigo esta oração. Meu Senhor e meu Pai, envia o Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra, para que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te sirva e Te faça servir, Te louve e Te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra, todos nós pecadores nos convertamos e consigamos a vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Depois disso, Jesus saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos, por nome Levi, e disse-lhe: segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentados à mesa com ele. Os fariseus e seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos seus discípulos: por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Respondeu-lhe Jesus: não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje o sábado, depois da quarta-feira de cinzas. Quaresma, tempo de conversão. Conversão é mudança de conceito, mudança de vida. No Evangelho, a conversão de Levi, ou seja, a conversão de Mateus. E vejamos, amados irmãos, o que se pode acontecer antes de um processo de conversão. Se formos observar aqui no Evangelho, parece ser uma coisa mágica. Dá a entender que a conversão é uma coisa automática, mágica. Jesus chegou, Mateus estava lá na coletoria de impostos, e Jesus chegou e disse: segue-me. E automaticamente ele levanta, deixa tudo e segue. Parece até que a conversão é uma coisa mágica, mas não é. Teve toda uma colheita de Jesus. Dentro do coração de Mateus houve um processo delicado, um processo gradativo, um processo lento, que fez com que despertasse em seu coração a luz de Deus, que já estava desde o batismo, desde quando ele foi chamado, até mesmo antes de ser gerado. Aquela luz de Deus já estava, o desejo de Deus já estava no coração de Mateus, mas só que estava apagado por vários fatores. Primeiro, por ele próprio não buscar a Deus. Mas antes, que não conta aqui na Bíblia detalhes do processo de conversão de Mateus, com certeza houve um processo gradativo. Mateus
quando viu Jesus, ele encontrou o sentido da vida ao olhar para Jesus. Com certeza Mateus, em algumas oportunidades, que não fala aqui, antes de sua conversão, chegou a olhar para Jesus e ver ali a presença plena do Espírito Santo, da ação de Deus através dos sinais em Jesus, na acolhida no olhar de Jesus. Mateus com certeza teve aquela mesma experiência de Maria Madalena ao olhar para Jesus e Jesus ao olhar para ele, em meio a um contexto de olhares de exclusão. Mateus viu um olhar diferente, a ponto de cativar o seu coração. E quando Jesus chegar a convidar, ele dá o sim. Então, amados irmãos e irmãs, a conversão não é uma coisa mágica. Neste Evangelho quebra muitos paradigmas de costumes nossos, às vezes doentios, de às vezes zelos obsessivos. Vejamos, em Jesus a acolhida. Jesus, quando viu Mateus, chamou, foi ao encontro de Mateus, lá onde ele estava, e o convidou para seguir. Já do outro lado, quando Mateus fez um banquete para Jesus, e estava lá ele, os discípulos, alguns cobradores também de impostos, publicanos, e Jesus presente, os fariseus e os escribas que estavam lá. Vejamos que por um lado Jesus convida e o acolhe, por outro lado existe aquela exclusão por parte dos fariseus e escribas da lei. Em fazer o quê? Distinção de pessoas, em classificar quem merece e quem não merece. Olha a atitude de Jesus. A atitude de Jesus acolheu. Viu Mateus dentro de um contexto de pecado, em meio a pecadores. Convidou, acolheu. Já os fariseus e escribas da lei, os que redigiam as leis, que são os escribas, os fariseus, que eram um grupo de judeus que eram devotos do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, um devoto da Torá. Os mestres da lei, já com todo o conhecimento, tendo uma atitude de exclusão e sem saber interpretar a lei. Homens tão sábios que na verdade não sabiam de nada. Porque dentro do coração dele estava a exclusão, ele estava distinguindo quem merecia e quem não merecia. Vejamos a maldade do coração dos fariseus e dos escribas ao ver Jesus naquele banquete. Olha o que foi que ele disse. Eles disseram: o Senhor come com os publicanos e come com as pessoas de má vida. Olha a distinção que ele fez. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Ele se dirigiu aos cobradores de impostos ainda considerando eles, mas os demais ele considerou de má fé, que era quem? Os discípulos. Então eles não aceitavam de maneira alguma em seu coração, por interpretar a lei fora do amor, por interpretar a lei fora da graça de Deus. Eles viam as pessoas como um objeto e fazia distinção. Quem podia e quem não podia.
E Jesus, no final aqui do Evangelho, ele deixa bem claro: não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Mostrando que não existe nenhum verdadeiro justo, fora Jesus e Maria, na face da terra. O verdadeiro justo é aquele que não tem pecado. Às vezes a gente se coloca como o justo aqui. Eita, Jesus está, eu estou participando aqui da igreja, eu estou vindo para as missas, eu estou vindo para o grupo de oração, eu estou vindo para o Santo Terço, estou participando assiduamente, recebendo a comunhão, etc, etc. Então Jesus, ele está separando, eu estou entre os justos aqui e aquele lá são os pecadores. E eu digo para você que o sentido do contexto bíblico dos justos aqui está se referindo aos santos que já estão com Deus no céu. Quando Jesus disse aquela parábola da ovelha perdida, haverá mais alegria no céu de um só pecador que se converter do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, me diga uma coisa: quem aqui na terra não precisa de arrependimento? Então, os justos que ele estava se referindo é os justos que não precisam de arrependimento. E os doentes, os pecadores, está se referindo a todos nós. Todos nós estamos doentes. E temos que entrar dentro desse processo de conversão. O pecado que eu deixei hoje, alguém pode estar cometendo. O pecado que alguém não está cometendo, eu posso estar cometendo. Então nós estamos dentro de um processo de conversão que o que realmente faz sentido é se estamos nos esforçando para nos convertermos, se estamos levando a sério a nossa caminhada, se estamos pautando a nossa caminhada com a nossa vida, se o que nós celebramos está tendo um pouco de harmonia com a nossa vida, com a conversão. Será que o que eu celebro é o reflexo do que está dentro de mim? É o reflexo do meu coração? Ou será se é só um ato externo? Um cumprimento cego de preceitos? Que não tem um compromisso nenhum com a minha vida e nem com a mudança de vida? Será se o que eu estou celebrando está repercutindo em casa? Como um bom pai, um pai responsável, uma mãe responsável, um filho que obedece aos pais, uma pessoa na sociedade que promova o bem comum, que não contribua para com os projetos mundanos, contra a vida, contra o plano de Deus, sonhado desde a eternidade, para que todos se salvam? Será se lá fora nós estamos fazendo o contrário? Então, amados irmãos e irmãs, o que Jesus nos alerta hoje no Evangelho é que todos nós estamos dentro desse contexto de doentes. Todos nós. Não nos coloquemos, enquanto estivermos aqui em vida, como justos. Estamos em busca da santidade, buscando ser justos, mas que estamos no contexto, dentro de um contexto de pecadores. Somos doentes, estamos num processo de conversão e que necessitamos todos os dias do alimento espiritual. Precisamos ter uma vida de oração, vigilância constante, alimentarmos a nossa alma, ter as nossas orações pessoais, buscar força no Espírito Santo, buscar forças em Deus
para que nós não possamos fazer igual os fariseus e escribas, que fizeram essa distinção de pessoas que não acolheram, que se colocou como justo. Ainda temos essa tranqueira, infelizmente, no nosso coração. A atitude de Jesus teve lugar para todas as pessoas. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus acolheu aquele último, lá no ralo, que está às margens da sociedade. Mateus totalmente excluído, por ser afamado como uma pessoa injusta na sua função, e Jesus os acolheu. E nós, infelizmente, como igreja, nós não conseguimos ainda quebrar essa tranqueira, esse paradigma, esse tabu de às vezes fechar, nós como igreja fechar as portas para aqueles excluídos. Nós somos o corpo e no qual a cabeça é Cristo. Cristo acolheu. Na igreja tem lugar para os escolhidos, os excluídos? Nós, enquanto igreja, tem alguma pastoral que acolhe aqueles que estão lá no ralo, aqueles que estão excluídos da sociedade, aquele que até os pais já desistiram, os amigos desistiram, estão à margem da sociedade? Na igreja tem espaço para essas pessoas? Tem uma pastoral para acolher essas pessoas? Tem um grupo para acolher? Ou estamos nos colocando diferente dessas pessoas? Ou estamos fazendo distinção como se nós fôssemos justos, quando na verdade somos pecadores e estamos no mesmo barco? Ou estamos apegados às rubricas, às normas? Só a letra crua, sem nem um pouco de amor. Será se estamos fazendo distinção nas pastorais, nos movimentos, seja que em função eu estiver na igreja, seja em que ministério eu estiver? Será se eu estou classificando as pessoas? Esses são pecadores, esses não. Esses são mais merecedores e esses não. Será se estamos fazendo isso? Então Jesus nos convida, nesse Evangelho, a termos a atitude dele. E é somente por meio do Espírito Santo que nós iremos ter essa atitude de Jesus, que ao olhar para uma pessoa que está à margem da sociedade, ao olhar para qualquer pessoa, ao acolher qualquer pessoa que venha para a igreja, em qualquer condição socioeconômica, infelizmente classificamos, dentro da igreja também existe isso, essa questão de classificar as pessoas pelo que tem, não pelo que a pessoa é. Às vezes, se a pessoa sabe tocar, sabe pregar, sabe ler bem, fazer alguma coisa na igreja, infelizmente, ainda existe esse hábito, às vezes em nós mesmos. Esse mal, essa pessoa serve, porque ele sabe fazer, sabe ler bem, sabe pregar bem, sabe tocar bem, exerce alguma função boa ali, bem feita, canta bem. Então esse aqui a gente vai acolher. E imagine se essa pessoa não tivesse esse dom. Será que teria lugar? A igreja em si, enquanto doutrina recebida dos apóstolos, enquanto missão recebida dos apóstolos, ela já deixou clara, não tem um documento da igreja que foi inspirado pelo Espírito Santo, desde os apóstolos até hoje, concílios, encíclicas, seja o que for.
não tem nenhum documento que justifique a exclusão, a distinção de pessoas dentro da igreja. Não existe um documento. E o Espírito Santo nunca inspirou na igreja, desde quando foi sonhada por Deus, antes da criação do mundo. Mas, infelizmente, como a igreja é composta por pecadores, por pessoas humanas, que somos nós, infelizmente estamos presos ainda a isso. Eu digo porque já aconteceu comigo e pode acontecer novamente. Quando está à frente, a gente às vezes cai nesse erro. E infelizmente é um problema que ainda está predominantemente dentro das pastorais de movimentos. Então o Senhor, Ele nos chama a refletir sobre a nossa missão. Que possamos pedir ao Espírito Santo que haja realmente na nossa vida, para que possamos, antes de ver normas, regras, rubricas, antes amar e acolher. Antes amar e acolher. É o convite de Jesus. E o que Jesus nos faz refletir neste Evangelho. Que o Espírito Santo sempre nos conduza a termos essa atitude de Jesus, de acolher e amar antes de tudo, sem distinção. Acolher e amar antes de tudo. Maria Santíssima, todos os anjos e santas, santos e santas de Deus. Amém? Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Extrapolei o horário. Abrindo o nosso coração, assim como a terra é fecundada pela chuva do céu, que gera fruto em nossas vidas, por 60 pontos. Ave Maria, cheia de graças, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Queremos agradecer, nosso irmão Edilson, que veio hoje servir na música, também na pregação, nosso irmão Ivan, que conduziu a oração, nossa irmã Maria de Fátima, que ministrou também os cânticos aqui da oração. A você que veio, que Deus abençoe, e até o próximo sábado, nós iremos ficar realizando o grupo no sábado, porque está tendo os encontros da campanha da fraternidade nas quartas-feiras. Então, nesse mês a gente vai ficar realizando o grupo nos sábados, aqui na igreja, certo? E quem puder, do grupo de oração, na quarta-feira, ir lá para a rua, de Lena ali, de Negro, Maria de Fátima mora ali, Elisa, para que a gente possa também ajudar lá nos encontros da campanha da fraternidade. Amém? O Senhor esteja conosco, por intercessão de Nossa Senhora, que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, que vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.